irmãos! Hoje eu quero falar a respeito da falibilidade dos projetos humanos. O texto que nós iremos refletir está aqui em Tiago, capítulo de número 4, a partir do versículo 13, que diz assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Amém. Você provavelmente já teve que mudar os seus planos ou os seus objetivos e metas depois de ter definido eles. Às vezes nós fazemos planos que precisam ser modificados por conta de circunstâncias que fogem do nosso controle. Um exemplo disso é quando nós marcamos um horário com determinada pessoa e nos arrumamos com antecedência para chegar lá antes do horário. Mas no meio do caminho uma série de acontecimentos nos atrapalham. Problemas de congestionamento, problemas com o nosso carro, ou às vezes o GPS nos manda para o lugar errado e nós chegamos lá num horário bem posterior daquilo que nós havíamos programado. Ou às vezes também nós marcamos de passar umas férias em determinado lugar e alguma circunstância acontece que nos impede de ir. Problemas de saúde, problemas financeiros ou às vezes até mesmo problemas com o nosso trabalho. Um outro bom exemplo disso é que no começo desse ano de 2020, provavelmente você tenha definido diversos planos, diversas metas e objetivos para fazer ao longo do ano. Mas no meio do caminho, uma pandemia nos atrapalhou e nós tivemos que ficar reclusos em nossos lares e você e eu tivemos que nos reajustar dentro dessa nova realidade que nós estamos vivendo. Isso demonstra, irmãos, que os planos que nós traçamos são falíveis e estão passíveis de mudanças constantes. Isso também demonstra que eu e você somos seres pequenos que não podemos definir as coisas que hão de acontecer na nossa história. Embora nós devemos sim fazer planos, devemos sim ter objetivos, os objetivos e os planos constantemente podem ser mudados, porque nós não temos o controle total da nossa vida. Aqui em Tiago, capítulo de número 4, a partir do versículo 13, o texto que nós lemos, o autor está falando a respeito de comerciantes ou empresários que faziam os seus planos e traçavam as suas metas de maneira arrogante, soberba, traçando objetivos que poderiam ou não acontecer, mas eles falavam de maneira como parecia que ia acontecer. Eles falavam de modo que parecia que eles estavam no controle da história. E o autor fala que isso é jactância, isso é orgulho, isso é soberba. E ao invés disso, eles deveriam dizer: se o Senhor quiser, assim nós faremos. Aliás, se o Senhor quiser, nós viveremos. Porque qual de nós sabe se amanhã estaremos vivos ou não? Então, o convite do autor não é para ter apenas um linguajar que fala em todos os momentos: se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, se Deus quiser. É muito mais do que isso. Fala a respeito de uma vida que confia no Senhor para todas as coisas. Fala a respeito de um cristão, de alguém que traça os seus planos e objetivos sabendo que eles podem ser modificados. Porque nós somos seres pequenos e falíveis. Mas também nós precisamos lembrar que o Deus de Israel, o Senhor Todo-Poderoso, está no controle da história. E Ele continua assentado num alto e sublime trono. E é Ele quem joga os dados dos acontecimentos. E nós devemos confiar que Ele faz todas as coisas cooperarem
para o bem daqueles que amam ao Senhor e são chamados segundo o seu propósito. O convite aqui para nós, irmãos, é para que nós tenhamos uma vida de confiança, de entrega, e não de soberba, de jactância e de orgulho. E também não uma vida de ansiedade ou de estresse nervoso quando as coisas saem do nosso controle. A vida do cristão, então, é uma vida que entrega tudo nas mãos de Deus. Faz planos de acordo com aquilo que ele acredita que a Bíblia ensina. Mas sabe que no meio das circunstâncias as coisas acabam se mudando de lugar. Mas o cristão também é alguém que sabe que aquele que designou e decretou a história fez planos de acordo com a sua vontade que não podem ser frustrados. E eu termino dizendo que o maior plano da história é aquele que está escrito em Efésios capítulo de número 1. É o plano de Deus em relação aos seus escolhidos. Ali fala a respeito do plano que o Deus Trino fez antes da fundação do mundo. O Pai que nos escolheu, o Filho que nos reconciliou, vertendo o seu sangue na cruz e fazendo com que pecadores como nós tivéssemos acesso a Deus. E o Espírito Santo, que é o selo, que é o penhor da nossa herança, e é aquele que fará com que nós vivamos a fé genuína e verdadeira até o final. Esse plano de Deus não pode ser modificado. Esse plano de Deus continua agindo na história. Esse decreto continua acontecendo e se desdobrando dia após dia. Deus continua chamando os seus eleitos dos 4 cantos da terra. Deus continua fazendo com que o Evangelho continue progredindo e alcançando povos de todas as tribos, raças, línguas e nações. Deus continua chamando para si um povo escolhido, uma geração santa, um povo escolhido para o adorar em espírito e verdade. E Deus continua usando a mim e a você para cumprir os seus propósitos. No meio dessa história, nós não sabemos tudo que está acontecendo, mas nós podemos confiar que o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, está no controle de tudo e de todos e faz com que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Ele. O meu convite a você, meu irmão, é que você faça planos de acordo com a vontade de Deus. Que você trace sim metas, objetivos e planos para a sua vida e para a sua família. Mas que acima de tudo isso, você confie que o seu pastor, que o Senhor Todo-Poderoso está conduzindo a sua vida em cada momento da sua história. Não seja soberbo, não seja orgulhoso. Não ache que você pode definir tudo o que vai acontecer. Mas também não seja ansioso. Não seja alguém que fica nervoso, estressado quando as coisas saem do controle. Seja alguém que confia no Senhor. Seja alguém que fala com o coração, se o Senhor quiser. Que fala verdadeiramente e confie que o Senhor está no controle da nossa história. Eu te convido a orar comigo, para você e eu colocarmos as nossas vidas diante do Senhor, confiando que Ele é o Todo-Poderoso, que está traçando cada momento das nossas vidas e da nossa família. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque mesmo que as circunstâncias saiam do nosso controle, e como um bom exemplo é esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, nós sabemos que o Deus Todo-Poderoso, que o Senhor está assentado num alto e sublime trono, governando a história de acordo com a sua vontade. Que nós possamos confiar em Ti, Senhor. Que possamos tomar as nossas decisões baseadas na sua vontade, baseadas naquilo que o Senhor revelou na sua palavra. Que nós sejamos o povo que confia no Senhor e que vive de acordo com a sua vontade. Que não sejamos arrogantes ou orgulhosos, mas que sejamos humildes na Tua presença e coloquemos a nossa vida diante do Senhor.
e que façamos, acima de tudo, façamos tudo para a sua glória. Façamos tudo para que o Senhor seja exaltado e que seu nome seja conhecido por todos os povos. Nos usa, Deus, para fazer a tua vontade e para alcançar aqueles que hão de ser seus através da obra expiatória de Cristo Jesus e através da mensagem do Evangelho de Cristo. Nos usa para o seu louvor e faça com que confiamos em Ti para todas as coisas. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Deus te abençoe, irmão.